Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 1, Fundamentos da Base Cristã, e hoje nós vamos falar sobre salvação pela fé. Mas antes de nós chegarmos nesse assunto, a gente vai falar um pouco sobre eleição e predestinação. É um assunto polêmico que a maioria das pessoas evita de falar justamente, ou às vezes por não ter o conhecimento do que se refere, ou porque dá muita discussão. E por que dá discussão a gente vai, ao longo da aula, conversar, tá? Eu quero que vocês abram em Efésios 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por enquanto, até aqui. Então, ali no versículo 4 diz que Deus nos escolheu. Nele. Nele quem? Deus nos escolheu em Cristo, no seu Filho, antes de todas as coisas serem criadas, antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus teve a iniciativa de nos redimir do pecado e da morte, antes mesmo de todas as coisas serem criadas. Ele planejou durante todo esse tempo em Cristo. Como então Deus nos escolheu, né, sem nenhum merecimento? Isso significa que nós não temos nenhum crédito, né, por sermos salvos. Não, nós somos imerecedores dessa salvação. Aí que nós chegamos no ápice da discussão que muitas pessoas não concordam com essa posição de Deus, de escolher alguns e não escolher todos para serem salvos. É porque as pessoas ainda não tiveram a revelação da soberania de Deus. Não entenderam a gravidade do pecado do homem que iniciou, né, teve abertura, né, através de Adão e Eva. Nós não entendemos a gravidade do pecado quando Adão desobedeceu a Deus. Deus seria justo de condenar todos ao inferno, porque todos pecaram semelhantemente a Adão. Todos estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos 9, no versículo 14 ao 18, fala que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Isso significa que, para nós podermos compreender a grandeza de Deus, nós precisamos realmente da revelação desse atributo de Deus, entender que Deus é justo de condenar todos nós ao inferno, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, Ele nos resgatou do pecado e da morte. Então, por isso que nós muitas vezes entramos nessa discussão, né, de todos são salvos? Não, só alguns? Ok. A salvação é garantida mediante as Escrituras. Se você se arrependeu, se você nasceu de novo, se você teve realmente uma conversão genuína em Cristo,
se você permanece em Cristo, né, no processo de santificação, que é depois de ser justificado pelo sangue de Jesus, pela graça do Senhor, pelo que Jesus fez na cruz, sermos justificados pela fé em Cristo, aí sim, passando pelo processo de santificação, que tem uma responsabilidade que recai sobre nós, sim, nós somos salvos, mas mediante a nossa vida baseada nas Escrituras, naquilo que Ele fala a respeito dos salvos, e não, eu creio em Jesus, mas eu não me arrependi dos pecados, eu não nasci de novo, eu não tive uma conversão genuína, apenas creio que Ele é real, que Ele existe, ok, tudo bem. Isso não é uma fé genuína. Porque fé genuína mesmo tem uma consequência. Existem frutos dessa fé. Então, nós não somos merecedores, os predestinados, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, não são merecedores da salvação. Pelo contrário, nós deveríamos nos sentir constrangidos e realmente humilhados diante do Senhor por Ele nos escolher, e não como um troféu que a gente carrega. Deus, Ele nos escolheu e Ele determinou que Ele vai ter cada um para si. Cada um para si. Ah, mas era um escolhido, mas não foi salvo. Não existe isso. Se é escolhido de Deus, é salvo. Se não foi salvo, é porque não era escolhido de Deus. Não tem esse negócio de... Ah, mas ele teve uma conversão, ele criou, ele viveu com Cristo, cara, abandonou Cristo, nunca mais voltou para Cristo. Tararara. Ah, mas ele é uma pessoa boa, olha só, né? Existem situações que as pessoas... Nossa, olha só, essa pessoa é tão boa, com certeza ela foi salva. Não, a gente é salvo por meio de Cristo. Sem Cristo, nós não recebemos a salvação de Deus. Sem Ele, independente se a pessoa era boa, independente se ela fez muito trabalho de caridade, não importa o que ela fez, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, Ele determinou cada um para si. E Ele nos escolheu, Ele escolheu cada um dos seus com o objetivo de torná-los santos, assim como Ele é santo. A eleição, então, ela está presente desde o início das Escrituras, não é só no Novo Testamento que aparece. Desde Gênesis, inclusive, aonde a gente vê Deus escolhendo Abel e rejeitando Caim, a gente vê Deus escolhendo Jacó e rejeitando Esaú, e vários outros exemplos que a gente vê, né, nas Escrituras. E ali, no versículo 4 e 5, indo para o 5, a gente vê que Paulo fala que em amor, olha só, Deus nos predestinou em amor, tá? E o que é predestinação? Então, predestinação significa previamente ordenado ou designado a alguma posição, ou seja, nós fomos designados a filhos de Deus, a nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, a participarmos da herança de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, do reino de Deus. Gostaria que vocês fossem ali no versículo 11 mesmo, de Efésios 1. Olha só, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E em Romanos 8, no versículo 29,
Vamos lá no versículo 29, Romanos 8, 29. Diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No versículo 31, que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A eleição e predestinação se refere, então, à decisão de Deus de salvar alguém, né? De torná-los filhos e, com isso, herdeiros da bênção do Pai. Então, todos que permanecem, que vêm a Cristo e permanecem nele, então, não fazem isso por si mesmos, e sim por meio da graça e do desígnio de Deus que possibilitou isso. E a gente pode ver isso em Efésios 2, no versículo 8 ao 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vocês veem que Paulo está falando que nós, até a nossa fé não é algo que vem de nós, é algo da parte de Deus e não algo que vem de nós, né? Então, temos algo existe em algum momento alguma coisa para nos vangloriarmos? Não. Não porque a salvação não foi merecida, não porque Cristo, ele não morreu por causa de nós, ele morreu para cumprir e obedecer com aquilo que Deus, seu Pai, queria, que o Pai nos amou e por isso entregou o seu Filho para morrer por todos nós, né? Então, para nos resgatar, né? E o resgate, né? O resgate é aquilo que nós chamamos de redenção, né? Ele nos resgatou, né, do cativeiro da escravidão do pecado. E um exemplo disso já está lá em Êxodo, aonde Deus salva o povo hebreu, o povo de Israel, né, da escravidão do Egito. Ali já é um reflexo, já é uma mensagem, né, do evangelho de que Jesus, né, viria para nos libertar. E Moisés, ele realmente representa a pessoa de Jesus, né, através do papel que ele cumpriu como um libertador, né, do povo de Israel. E essa passagem dessa libertação, desse acontecimento está em Êxodo 15, versículo 13, tá? Então, o objetivo de Deus de nos predestinar não foi a redenção em si, mas o louvor do seu nome glorioso por meio dessa redenção. A gente pode perceber ali nos versículos 12 até o 14 que diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Desde o versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, é o que garante, a nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo foi nos dado com a garantia de que seremos salvos, de que receberemos a nossa herança. Foi colocado um selo, um selo de tu pertence a Deus. E esse selo foi colocado pelo próprio Espírito Santo em nós. De propriedade. Nós somos propriedade exclusiva e perpétua de Deus. E tudo isso para o louvor da sua glória. Não foi o ato em si de redenção o objetivo de Deus, mas sim para o louvor da sua glória. A remissão dos pecados, então, significa então que seus escolhidos estão livres do pecado, da escravidão do pecado, do domínio do pecado, porque o pecado continua atuando em nossa carne mortal. Porém, nós não estamos mais escravos do pecado. Então, e também nos libertou da culpa, da condenação, ou seja, do inferno. Jesus veio para nos livrar, da ira de Deus. E Jesus fez isso por meio do seu sangue, que significa a sua morte como um sacrifício de expiação, A gente pode também chamar de sacrifício expiatório, Que Paulo muito usa nas escrituras, E tá lá em Romanos 3, 24, Efésios 1, 14, Efésios 2, 13, Efésios 4, 30, e em Hebreus 9, 15. Até gostaria que vocês abrissem em Romanos 3. Inclusive, Romanos é o livro que mais tem o evangelho explícito, mais esclarecido nas escrituras. E em Romanos 3, a partir do versículo 24, que diz assim, até a gente pode ler um pouquinho antes para poder entender o contexto, desde o versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Até aqui. Então, olha só, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E no versículo 25, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Como a gente já falou em algumas aulas anteriores, Jesus era o único que poderia tomar o nosso lugar na morte e ressuscitar dos mortos. Então,
Ele tomou um sacrifício totalmente voluntário. E é esse o maior impacto para mim. Eu não sei se para você, quando você entendeu, ou se você ainda não entendeu que Jesus, ele se entregou voluntariamente para morrer no nosso lugar, cara, isso me feriu muito. E até hoje eu tenho marcas, né, dessa verdade, dessa revelação em mim, de entender que, cara, ele não precisava ter feito isso. Ele fez voluntariamente, ele fez um sacrifício substitutivo. Ele nos substituiu. Era para nós ter morrido. Era para nós ir para o inferno. Mas ele se entregou voluntariamente para nos resgatar, para nos salvar, para nos livrar do inferno, da ira de Deus e nos levar para perto dele, para perto do Pai, nos reconciliar de volta com o Pai, trazer paz entre Deus e os homens. Foi isso que ele fez por nós. Ele não só nos perdoou dos nossos pecados, ele não só nos justificou, né, nos tornou justos diante de Deus, mas ele também nos reconciliou com o Pai. Ele trouxe um cumprimento de que qual que é o propósito de Deus? É unir todas as coisas em Cristo. Ele fez o quê? A reconciliação de toda a criação. Tudo voltando ao seu Senhor e Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão se voltando para Ele novamente. Então, e além, claro, de nos tornar semelhantes a Ele por meio do processo de santificação, que ao recebermos o Espírito Santo, Ele trabalha em nós. É um processo da onde nós nos tornamos, né, somos transformados à semelhança de Jesus. Claro que isso vai, sim, exigir de nós comunhão com Deus, vai exigir esforço, porque a gente se esforça para ter um relacionamento. Para ter um relacionamento saudável com alguém, a gente dedica tempo, a gente dedica dinheiro, inclusive, né? Nós nos dedicamos por completo quando nós queremos um relacionamento. Então não existe esse negócio de sou cristão, mas não leio a Bíblia, não oro, não jejuo. Eu já vi pessoas dizendo que são cristãs, mas dizer, né, que nunca leram a Bíblia. Gente, isso é tipo, não tem alguma coisa está errada aí. Então, pela fé nós somos salvos. No versículo 8 do capítulo 2 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o que seria a graça, né? Quero que vocês abram lá em Tito 2. Em Tito 2, no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, regeneradas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, olha só, Paulo está falando aqui que porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Olha só, o que é a graça?
ela nos educa para que, regeneradas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A gente também poderia dizer que, né, a graça de Deus não é somente se refere à salvação, né? Mas ela nos garante. Então a graça de Deus, ela não se refere apenas à salvação, mas ela também nos assegura, ou seja, nos prepara para a volta de Jesus, nos prepara para a salvação em Cristo, tá? Então, graça de Deus, né, se refere ao favor de Deus àqueles que transgrediram a lei e pecaram contra ele, mas também nós podemos compreender como sendo um poder, né, que nos capacita para viver a vontade de Deus, para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, né? Somos salvos, né? A gente vê ali que em Efésios repete várias vezes somos salvos, né? Ou fomos salvos, né? Isso significa que nós somos libertos da ira de Deus, do julgamento final, tá? Que a gente pode, se vocês querem ler Romanos 5, versículo 9, tá? Nós somos salvos, então, do quê? Quando você for evangelizar alguém ou quando você se deparar contigo mesmo com dúvidas, do que eu fui salvo? Nós fomos salvos da ira vindoura de Deus, do inferno. O que é o inferno? A ira de Deus. O inferno é totalmente ira, totalmente fogo, o fogo de ira de Deus, que é um fogo que nunca cessa. Então, o inferno é real, o céu é real, a ira de Deus é real, o julgamento final é real, tá? O céu, né, o reino dos céus é real, não existe escapatória do julgamento de Deus, não. Todos nós passaremos, sejam judeus, sejam gentios, sejam aqueles que são escolhidos, sejam os que não foram, que estão condenados à morte, todos passaremos pelo julgamento, não tem escapatória. Porém, por meio de Cristo, aqueles que foram redimidos, aqueles que foram separados, aqueles que foram escolhidos, foram justificados e passaram pelo processo de santificação, esses serão então separados do joio, né? Então, pela graça nós somos salvos, e repete várias vezes isso em Efésios 2, 5 e de novo. Então, o fato de nós sermos salvos comunica que a salvação, né, dos escolhidos, né, dos eleitos está completamente garantida. Claro, conforme as escrituras, aquilo que eu falei para vocês. Conversão genuína, passar pelo processo de nascer de novo, pela justificação, realmente, crendo Filho de Deus, ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você passar pelo processo de santificação, aí, permanentemente, né, continuamente, andar com Jesus, e aí sim, tá? Só que aí a gente entra numa outra questão, né? Nós somos salvos mediante a fé. E a gente sabe que a fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Então, até mesmo isso, nós não podemos nos vangloriar. E fé é a confiança e certeza em Cristo Jesus. E é o único meio pelo qual alguém pode obter salvação. Não existe outro meio. Somente pela fé. Salvação por graça mediante a fé, como dom de Deus e não como algo que nós podemos alcançar por nós mesmos. Em Efésios 6, versículo 1, aqui deixa claro que fé, não menos que a graça, é um dom de Deus. A salvação, portanto, em todos os aspectos, não vem de nós.
não é merecimento nosso. E ali no versículo 9 e o 10 deixa bem claro, então, que a salvação não vem por obras, tá? Nós somos salvos, né? Não recebemos uma glória por ela. Não é um troféu que a gente tem que sair carregando dizendo que nós somos salvos, que nós somos dignos. Pelo contrário, é aí que nós somos mais miseráveis ainda por receber algo que nós não merecemos. Nós somos indignos e realmente esse sentimento de gratidão precisa brotar no nosso coração. Esse sentimento de que o julgamento de Deus é justo. Se Ele quiser nos condenar, Ele é justo. Se Ele quiser nos salvar, Ele é justo também. Então, e não só justo, né? Seria justo se Ele mandasse todo mundo para o inferno. Mas Ele é misericordioso de nos resgatar para Ele. Então, ali no versículo 10 de Efésios 1 fala que nós fomos criados para boas obras. Isso significa que apesar da salvação não ser baseada em obras, tá? Mas as boas obras que os cristãos fazem é um resultado, tá? Uma consequência da obra de Deus em nós, tá? É um resultado da nossa conversão, da nossa fé em Cristo. E para terminar, né, se assim dá para se dizer, em Filipenses 2, no versículo 12 e 16, quero que vocês abram lá, fala que a salvação ela precisa ser desenvolvida, tá? A salvação ela precisa ser desenvolvida. Efésios 2, versículo 12 ao 16. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E ele continua dizendo no versículo 14: façam tudo isso sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus. Até aqui. Então, a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida, né? Como eu falei para vocês, processo de transformação até que Cristo venha, né? Nos tornando semelhante a Jesus, tendo um caráter como o dele. E isso não é algo que nós nos esforçamos, apesar de que sim, tem que ter um esforço da nossa parte, mas também é uma obra do Espírito em nós, então nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Nós não venhamos a impedi-lo, né? Não venhamos resistir ao Espírito, nós não podemos resistir à obra de transformação do Espírito Santo em nós. Pelo contrário, nós temos que ser facilitadores, né? Nós temos que ouvir a voz do Senhor e cooperar com a obra dele em nós. Óbvio, né? A gente falou que salvação, então, ela é algo da parte de Deus, da soberania dele, né? A predestinação é algo que Deus é soberano acima de todas as coisas, Ele é justo para julgar todas as coisas. Se Ele quiser nos condenar, Ele nos condena. Se Ele quiser nos salvar, Ele nos salva. Ele é justo e digno. Cara, nós não somos. Nós fomos desfigurados dessa realidade, desse caráter. Nós somos completamente maus. Essa que é a verdade. Não existe ninguém bom e nada que façamos é bom. Mesmo que nós tentamos fazer algo bom, não é. Essa que é a verdade. E a minha oração final é realmente a gente entender isso. A soberania de Deus. Eu sei que
você que está vendo esse vídeo pode estar ofendido com Deus por ver a partir das escrituras de que Deus escolheu alguns e não escolheu todos. Eu também tenho na minha família pessoas que já morreram e que não morreram com Cristo, né? Ah, mas Deus não escolheu eles. Eu me ofendi até um certo ponto da minha caminhada com Ele, mas depois que eu compreendi a soberania dele, eu não posso dizer fulano é salvo, fulano não é salvo, mas é uma coisa que nós temos a certeza e aquilo que as escrituras garantem, que somos salvos com Cristo e em Cristo. Sem Ele, não somos salvos. Meu pai era uma pessoa muito boa, mas ele não morreu com Cristo. Então, vamos deixar que Deus seja Deus sobre a nossa vida, sabe? Quero que você feche os olhos agora e vamos orar, pedindo essa revelação do Espírito, desse atributo de Deus que é a soberania dele. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar um pouco melhor em Romanos, em Romanos 8, do 28 ao 30, fala sobre essa soberania de Deus. Pai, nós entregamos cada um que está vendo essa aula. Se há um coração ofendido por escutar essa verdade das Escrituras, aquilo que o Senhor quis se revelar a nós como sendo um Deus soberano, que determinou todas as coisas, que nada acontece por acaso, mas tudo foi planejado pelo Senhor. E muitos vão querer dizer que por que Deus, né, permite que coisas más aconteçam? Mas a gente não vê nas Escrituras ninguém, né, responsabilizando Deus pelas maldades, pela crueldade, pelas fatalidades do mundo. Mas é porque cada um deles confiava plenamente no Senhor. Confiava na tua soberania, de que tu é um Deus justo, de que o Senhor é um Deus que acima de tudo, preza pela justiça, pela sua justiça e não pela nossa própria justiça humana, corrupta, que vai a favor de nossos próprios interesses e benefícios, mas sim porque o Senhor é justo e o Senhor faz com que a tua justiça, que se baseia na tua lei, seja perfeita e seja realmente efetuada, garantida, de que nós vamos receber essa justiça no teu retorno, Senhor, quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés de Jesus, que Ele sendo a autoridade suprema sobre todas as coisas, sendo Ele o Rei que reinará para tudo sempre, governará todas as coisas. Nós queremos realmente confiar em Ti, Senhor, confiar de que se o Senhor quiser nos condenar, o Senhor é justo, se o Senhor quiser nos salvar, o Senhor continua sendo justo da mesma forma. Então, Pai, eu entrego cada um, Senhor, cada um dos corações, e sim, a Tua palavra precisa nos ferir e nos gerar marcas, mas que isso nos aproxima mais de Ti, Senhor, e realmente venha nos levar mais profundamente num relacionamento com o Senhor. Revela-nos a soberania de Deus. Nos desconstrói da visão, do conceito, da imagem que nós temos do Senhor e realmente nos leva à verdadeira revelação de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.